Bom dia a todos. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Seol se apoderaram de mim. Sofri tribulações e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livre-me. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, a semana passada, nós perdemos um companheiro muito querido, que durante muitos anos trabalhou na Câmara Municipal como motorista desta casa, que é o nosso amigo Quarentinha. E eu queria, em forma de homenagem, já que o Quarentinha tinha muitos amigos, era uma pessoa dedicada ao esporte, um funcionário exemplar da Câmara Municipal, porém tinham poucos familiares em Caldas Novas, mas a família é aqueles amigos que ele cultivou ao longo dos anos e a dedicação que teve com o nosso município. Então eu gostaria de solicitar uma homenagem para ele, 1 minuto de silêncio, um tributo da Câmara Municipal pelos relevantes serviços prestados a toda a população e também pela memória desse grande companheiro que foi o nosso amigo Quarentinha. Atendendo o pedido de questão de ordem do vereador Arlindo Ceará, convido os colegas vereadores, o público presente, para ficarmos de pé e fazermos 1 minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Costa. Bom dia, senhor presidente, vossa excelência, meus colegas vereadores, o público que aqui está, aos internautas. Bom, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência, nos últimos dias, a nossa segurança pública de Caldas Novas está um caos. E os comerciantes, a nossa população em geral, só para o senhor ter uma ideia, de quinta para sexta, ou seja, 24 horas de quinta para sexta, foram registrados oficialmente 15 furtos, 15 assaltos à mão armada. E está ficando uma coisa assim, já, isso sem contar o fim de semana, que já tá no noticiado aí, 2 mortes, 2 tentativas de assassinato. Então nós temos que tomar uma providência com urgência. Nós sabemos que Vossa Excelência tem todo um acesso, tem o nosso deputado que é do PSDB, Vossa Excelência, nosso presidente da casa, que está fazendo um trabalho belíssimo do PSDB, tem a bancada do PSDB em Caldas Novas. Nós temos que tomar uma atitude com urgência à Câmara Municipal, para que envie novamente. Nós fizemos a nossa agência pública sobre segurança pública, não tivemos resposta até hoje. Então, solicitamos de Vossa Excelência que a Câmara Municipal envie novamente ao governador, ao secretário de Segurança Pública. Nós estamos exigindo respostas quanto à situação da segurança pública aqui em nossa cidade. Os comerciantes já não aguentam mais. Só para o senhor ter ideia, a empresa Infotec foi a última, foi 2 vezes a mesma situação, e a última agora, eles foram tão audaciosos que na plena madrugada jogaram uma pedra no vidro da empresa, entraram lá dentro normalmente e aí assaltaram. Então, assim, a gente tem que deixar esse registrado e pedir a Vossa Excelência que novamente provoque cobre providências do governador do Estado, do secretário de Segurança Pública, sobre a segurança pública em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Com a palavra, Questão Antônio de Marcos. ordem.
Senhor presidente, aproveitando o gancho aí do vereador Cláudio Costa falando sobre segurança pública, que na verdade é insegurança pública na cidade de Caldas Novas, realmente 15 assaltos nas últimas horas, no final de semana, 2 homicídios, Caldas Novas enfrentando a escalada da violência. Nós realizamos aqui audiência pública pouco tempo atrás, recentemente, e foi muito comentado sobre a falta de estrutura das esferas policiais, principalmente da polícia militar, poucas viaturas, o efetivo pequeno, e a situação se agravou ainda com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o serviço do SINV, e Caldas Novas perdeu aproximadamente 40 policiais militares. Mas se o efetivo é pequeno, a gente observa muito bem, mesmo sendo pequeno, da Polícia Militar, infelizmente, alguns membros da Polícia Militar que deveriam estar trabalhando, prestando serviço nas ruas, defendendo a população, defendendo o comércio, defendendo o cidadão de bem, simplesmente ficam à disposição de políticos, ficam coçando o saco. A verdade é essa. Então, na contramão da situação, o efetivo é pequeno. E se é pequeno, ainda tem membro da polícia que não faz absolutamente nada. Onde nós vamos chegar? Então, precisa dar uma sacudida e pôr esse povo para trabalhar. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Gilmar Engenheiro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido aqui. Nós fizemos 2 emendas aos 2 projetos de lei, o projeto de lei de número 037 e 038. Mas são emendas que diz respeito a erros de ortografia, erros materiais. O primeiro, que diz respeito autoriza o Poder Executivo a receber em doações bens imóveis pertencentes à empresa Furnas, onde se diz 421 casas, são 420, então a gente está fazendo para corrigir a quantidade de casas. E no 038, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefícios fiscais e doar área pública. Esse doar área pública vai ser suprimido aqui, porque na realidade é só conceder benefícios fiscais. Então, foi erros que aconteceram, então simplesmente as emendas são para corrigir esses 2 erros. Coloca a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao ofício número 251/2015 do Executivo. Senhor presidente, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, venho, através deste, solicitar a retirada do projeto de lei municipal 039/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal ceder título de permissão precária de uso, bem público imóvel, à Televisão Goiás Limitada para a instalação da rede Record Televisão e determina outras providências. Após análise minuciosa do referido projeto, resolvi retirá-lo para proceder com novo estudo sobre a matéria, objetivando assim atender as necessidades do interesse público. Evandro Magal, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 039/2015. Na verdade, então, submeto ao plenário a retirada do projeto, conforme a pedida do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se põe de pé. 039 do Executivo. Ok, então, o projeto 039 está sendo retirado da matéria. Da pauta. Ok, gente. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Arlindo Ceará. Eu gostaria que Vossa Excelência depois pedisse à Secretaria para me passar cópia do ofício de retirada do projeto e os demais aprovados, cópia integral com a votação com as respectivas atas após elaborada.
Entendendo o pedido do vereador Arlindo Ceará, então peço à secretaria para que providencie os mesmos. Qual que é o projeto? Emenda modificativa ao projeto. A emenda? É só que eu não estou entendendo. Vai ter que ler essa emenda, né? Vai ter que votar ela? Tem de ler, e votar, ué. Porque tem um parecer da comissão já aqui, a emenda precisa de parecer? Precisa. Nós vamos ler a emenda, certo? E o parecer? Tem de ler, ué. Hã? Da emenda, não? Mas essa emenda aqui foi devido àquele projeto? Não, a emenda é a retirada que o Passando, diminuindo uma casa e... Peço ao primeiro secretário que faça a leitura a emenda modificativa do projeto de lei número 037/2015. Moça, é grande, Geraldo, tem problema. Não, está muito ruim. Fica da nossa altura, olha. Não, da nossa altura ainda, Geraldo. Não pressa não. ela deve ter travado. Emenda modificativa ao projeto de lei 037/2015 do Executivo. Autores: vereador Gilmar Engenheiro, vereador Cláudio Costa. Em conformidade com os ditames do regimento interno, especialmente as do artigo 245, inciso 3º, e artigo 182 e seguintes, apresentamos para apreciação dos nobres pares a seguinte emenda ao projeto de lei 037/2015, autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. A presente proposição justifica-se ante a necessidade da correção do erro material no referido projeto, pois modificará o texto escrito no inciso 1º do artigo 1º do projeto, onde se lê 421 unidade habitacional, deverá ser lido 420 unidades habitacionais. Diante do exposto, apresentamos a emenda para ser discutida e votada em plenário pelos nobres edis. Portanto, entendemos que para a correta aplicação do projeto, ele deverá ser aprovado com a seguinte emenda. Artigo 1º do inciso 1º do artigo 1º do projeto de lei 037/2015 do Executivo, onde se lê 421 unidades habitacionais, deverá ser lido 420 unidades habitacionais, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º, 420 unidades habitacionais relacionadas no anexo único desta lei, que serão doadas à população residente no local para efeito de regularização fundiária, benefício à população carente do município de Caldas Novas. É só esta emenda, senhor presidente. Coloque a emenda em discussão. Presidente, a palavra. Com a palavra o vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, o texto da emenda, embora seja um avanço que corrige erros materiais do próprio projeto, todavia aí está alterando esse artigo 1º na redação, ele fala que serão doadas. Nós não podemos votar uma lei dizendo que serão doadas se a prefeitura não está recebendo apenas a cessão de uso desses imóveis. Só se fala em doação quando se transmite a propriedade. Não tem para que nós votarmos aqui, e aí que pode causar uma certa dificuldade e até prejuízo aos moradores do local, porque a lei está tratando aqui, o artigo 1º dela autoriza o município de Caldas Novas a receber cessão de uso dos imóveis pertencentes a Furnas. E depois vem aí o artigo 2º, o inciso, dizendo que a mesma lei autoriza fazer a doação para as famílias que residem no local. Fica uma questão contraditória dentro da própria lei, porque a lei não está dizendo aqui a disposição de Furnas em doar os imóveis. Posteriormente, esperamos que venha e que Deus abençoe, que a administração logre êxito em conseguir, os companheiros todos que estão lutando por isso, mas, por enquanto, a lei trata do recebimento de cessão de uso. Não haveria para que incluir nela, fica autorizado o município a fazer a doação às famílias que residem no local, porque não se trata de doação. São institutos absolutamente díspares, são institutos que nada tem a ver, porque Furnas não está autorizando a prefeitura a doar nada para ninguém. Furnas está cedendo o uso daquelas residências e a cessão de uso ela não é transmissível. Né? Você tem a transmissão, o imóvel, ele se opera através da transmissão, e essa transmissão ela tem instrumento próprio jurídico.
esse termo vai causar uma confusão muito grande que pode até mudar o status da posse das pessoas que estão nas casas de Furnas há mais de 20 anos. Furnas é uma empresa de economia mista, nós sabemos que ainda há entendimento não pacificado de que não recai uso capião sobre a propriedade daqueles imóveis, de forma que se o município agir sem transparência nessa lei, poderá mudar o status daquelas pessoas que estão ocupando os imóveis há mais de 20 anos e, eventualmente, numa reintegração de posse individual que Furnas levantar contra qualquer um deles, eles poderão alegar ali, como de matéria de defesa, a função social da propriedade, a indenização por benfeitorias realizadas naqueles imóveis, de forma que, do jeito que está essa emenda aí, presidente, ela vai causar uma confusão que não é compatível com a lei, ela nada tem a ver com a lei, e está acrescentando algo que não deveria constar. Na minha opinião, a emenda, nesse sentido, não deveria ser aprovada, sob pena de nós causarmos uma confusão jurídica e uma insegurança jurídica grande aos moradores que estão no local. Porque, veja bem, se a prefeitura amanhã, boazinha como está, dizendo que está dando escritura, quando na verdade não está dando, não recebeu em doação, e esse povo assinar lá um termo de cessão, porque a prefeitura está dando uso para eles, mudou o status da posse, e essas pessoas terão um prejuízo irremediável. E nós estamos aqui, não é fazendo política ou trabalhando de política, não. Nosso interesse é escriturar Furnas. Só que da forma como a lei veio e como está aí, porque Furnas não deliberou doar, Furnas está fazendo uma cessão de uso, a prefeitura quer colocar entre linhas que está doando, mas não vai doar nada, porque ela não tem poder de disposição, ela só tem poder de uso, ela só tem poder de uso e gozo, não terá de fruição nem disposição, não tem para que a lei constar isso. Então eu queria que a gente não votasse esse tipo de emenda para não prejudicar as famílias que estão no local. Recebendo hoje as casas como a prefeitura recebe, nada está mudando na vida dos moradores de Furnas. Agora, mudará se eles anuírem e forem enganados e assinar qualquer documento para a prefeitura de Caldas Novas e mudar o status da posse deles. É isso que nós não queremos. Eu acho que a Câmara nenhum companheiro aqui quer isso. E eu queria ponderar com os autores da emenda e também com o plenário para que a gente não faça isso. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Gilmar Engenheiro. Eu acho que está havendo assim um mal entendido, não sei por que essa confusão toda não é uma coisa tão simples de entender. Aqui, esse projeto de lei, ele autoriza o município de Caldas Novas a receber, mediante termo de cessão de direito de uso e posteriormente em doação, bens imóveis situados no setor Parque das Brisas. Agora, aqui embaixo, esclarece a quantidade de imóveis que vai entrar nessa lei, que tem que esclarecer, porque você não pode, Furnas vai doar o quê? Que tipo de imóvel? E a exigência de Furnas, para que se aprove, tem que ter essas descrições. E aqui o município, a lei está esclarecendo qual a finalidade desse recebimento. O município vai receber e, posteriormente, vai doar para as pessoas ali residentes. Eu acho que é interessante colocar isso daqui, porque se colocar que o município só vai receber as doações, depois ele faz o que ele quiser. Ele manda, pode tirar todo mundo de lá e colocar e fazer ou vender as casas. Então, aqui fica já determinado qual é a finalidade do recebimento dessa doação, que vai ser para doar para as pessoas que ali residem. Eu não vejo nenhuma confusão, nem necessidade de tirar isso aqui. Agora, se nós fizermos mudança, tem uma questão que nós temos que analisar. E vai lá para Furnas, eles não aceitam da forma que nós mandamos, vai voltar de novo aqui, nós vamos. E isso aqui é um modelo que já foi feito em outro local, funcionou lá em Minas Sul, e funcionou. Foi um modelo que Furnas nos mandou. Então, nós estamos seguindo uma determinação de Furnas. Agora, qual o interesse de Furnas tem de fazer uma lei e ludibriar as pessoas que moram lá? Furnas não precisa disso. Furnas, se quiser tomar, ela entra na justiça e vai lá e toma. Agora, se está mandando essa lei é porque tem interesse de fazer doação e de beneficiar tanto o município quanto as pessoas. Então, é uma lei que já veio pronta de Furnas, foi praticamente mudado dados. Né? Então, pois não. Vereador, na verdade, aqui está acontecendo uma dificuldade. Vossa Excelência já está tratando de doação quando é cessão de uso. Então não pode haver confusão desses termos jurídicos, porque não é só uma palavra, é implicação jurídica, material.
E quando se fala que está recebendo o termo de cessão de direito de uso, é só direito de uso. E amanhã, se vier a doação, nós temos que votar outra lei autorizando a receber em doação especificamente a lei daqueles imóveis que eles vereador, estão. aqui não fala só cessão de uso, e posterior doação. Mas é outro ato, vereador. É então, esse cessão ato de que nós uso e estamos posterior antecipando. doação. Agora, veja bem, vereador, nós podemos, se eles mandaram de lá e já deu certo em outra cidade, não teve problema lá, ninguém perdeu mas nada. Mas ninguém recebeu todo mundo imóvel em doação em lugar nenhum. Recebeu doação. Só a sessão de uso. Então, por que nós vamos mudar aqui? Ué, é uma determinação, uma orientação de Furnas. Qual o interesse que Furnas tem de prejudicar? Se eles quisessem, eles iam direto na justiça. Não precisavam mandar projeto de lei para enganar ninguém. Está me dando ainda? O interesse então, que Furnas tem... A confusão, vereador, é o seguinte, o senhor está querendo, talvez, trazer para o senhor algum mérito, mas, na realidade, o mérito não é de quem está correndo atrás, de quem está brigando por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar por isso. Então, na realidade, não adianta querer fazer confusão. O projeto de lei é esse, aprovamos, se tiver futuramente que mudar alguma coisa, que aprovar uma futura doação, nós vamos fazer, por quê? Tudo que vem para nós para fazer, a gente tem feito rapidamente e devolvido para Furnas, por quê? Para não ter desculpa depois, nós fizemos esse pedido e vocês não resolveram, então nós vamos ficar parados aqui. Então, para não ter desculpa de Furnas depois, nós não doamos porque não veio o projeto de lei aprovado. Então, vamos aprovar, mandar para Furnas e aguardar e cobrar deles essa doação. É isso que nós temos que fazer. Palavra como líder, presidente. Com a palavra, o vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, infelizmente, Caldas Novas assiste toda a argumentação como se fosse política. E, geralmente, a oposição tem mostrado nessa casa que a oposição, na maioria esmagadora das vezes, tem razão naqueles argumentos que nós usamos. O que eu digo aqui é que nós não podemos confundir termos jurídicos, mas, infelizmente, há pessoas que se avoram em todos os conhecimentos de todas as áreas, numa ignorância estapafúrdia, porque acaba cometendo erros, e agora aqui não é política que não, é a vida de 420 famílias ou 421 que moram em Furnas. E Furnas, qual que é o interesse de Furnas? Furnas é boazinha demais, é tão boazinha que já conseguiu liminar para implodir um aterro que liga uma ilha à península, onde tem hoje 376 famílias morando. Prefeitura já tentou dissuadir Furnas, todo mundo já tentou, e ela está com a liminar pronta, estaqueou para dinamitar o aterro, e até agora os moradores foram lá, tiraram as estacas, sumiram os pavios da dinamite, e Furnas está com a liminar garantindo a reintegração de posse da ilha, onde o Zé Araújo tinha uma ilha. Essa ilha ele fez um aterro para ligar a península à ilha. Lá hoje virou loteamento aprovado pela prefeitura no governo do distinto aqui, que ele era secretário de obra, aprovou o loteamento. E aí, senhor presidente, está lá Furnas. Qual que é o interesse, então, de Furnas em deixar 376 famílias isoladas lá, sem ligação com a península? E está lá o município, o prefeito teve a boa vontade, tem que dar esse mérito para ele, fez um decreto reconhecendo lá como uma estrada de utilidade pública vicinal, de ligação e utilidade pública, mesmo assim não serviu no processo. Infelizmente, o empresário José de Araújo perdeu todos os prazos, correu a revelia o processo, perdeu-se o prazo da rescisória, e hoje nós temos 376 famílias ilhadas, porque se Furnas implodir, como vai implodir o aterro, elas não têm ligação com a península. Aí me vem o outro, aquele de mãozinha atadinha, que interesse tem Furnas em 420 imóveis? Não, não tem interesse nenhum. A R$200 mil cada imóvel é só fazer a conta quantos milhões que dá. Furnas não é público. É misto, lá tem capital privado, e a iniciativa privada não dá esmola com o chapéu dos outros, não, senhor. O que vai mudar ali, presidente, é que o status Furnas aqui agora está criando um caminho fácil para ela. Ao invés dela enfrentar 420 ações de reintegração de posse individual, ela está criando um pacote só, dando à prefeitura cessão de uso. Os moradores serão enganados, porque essas raposas, esses lobos disfarçados de cordeiros, usam os mesmos argumentos aqui para dizer para o povo, é escritura, vamos colocar a escriturinha, e se o povo assinar um documento, perde o status da posse mansa e pacífica por mais de 20 anos, e aí é instituto jurídico, que engenharia não entende não. É instituto jurídico, o instituto jurídico vai dar prejuízo a esse povo, é isso que nós queremos evitar. E o mérito meu, presidente, é fazer a coisa certa, e é por isso que eu estou aqui pela 4ª vez consecutiva, porque tenho voz, assumo o que faço, ninguém coloca palavras na minha boca para dizer que Furnas mandou, Furnas é boazinha, era mais uma razão para desconfiar da lei se foi Furnas que redigiu.
Furnas tem interesse, doutor, o patrimônio é dela, aí manda o bonzinho aqui, o chapeuzinho vermelho, mas é uma maravilha, olha, Furnas é boazinha, quer ajudar o povo, quer não. Se ela quisesse ajudar o povo, ela pelo menos abria concorrência pública e deixava quem está lá comprar os imóveis. Ela não quer, ela quer o patrimônio. Agora, mérito nosso não é político, não é nenhum não, é a gente fazer a coisa certa para não criar mais dificuldade para aqueles moradores. É evidente que todos que ali estão, a maior parte, nem ganhou aqueles imóveis, compraram por 150, 160 mil, tem gente lá que pagou 300 mil imóveis melhorados. Nosso interesse é que eles não sejam prejudicados. A única coisa que eu ganho aqui, eminente vereador que me antecedeu, é fazer a coisa certa, coisas que Vossas Excelências não têm me ouvido e têm desmanchado em plenário várias bobagens que nós somos advertidos para não fazer, fazemos e depois tem que vir aqui para desmanchar. O que eu estou querendo é apenas dizer, ninguém pode ter mérito nisso, o mérito é fazer a coisa certa para não prejudicar aquelas famílias e do jeito que está aqui, já induzindo que haverá doação, a prefeitura não está recebendo doação nenhuma, está pedindo autorização para receber cessão de uso, e essa cessão de uso não autoriza ela doar para ninguém. Se ela doar, ela vai transmitir a cessão de uso, e transmitindo a cessão de uso, muda o status da posse de quem ocupa aquelas casas e vai ser prejudicial às famílias e não vai resolver o problema, presidente. E o que eu quero é apenas isso, que a gente preserve o direito daquele povo. E se vier escritura, vamos aplaudir de pé quem fez, quem teve a iniciativa. Seja A, seja B, seja quem for. O que nós não podemos agora é pôr veneno na veia do povo, disfarçado de remédio, como está sendo feito aqui. Palavra como líder. Com a palavra o vereador Gilmar Engenheiro. Olha, senhor presidente, demais vereadores, a gente às vezes fica aqui ouvindo certas coisas que cansa, porque na realidade se faz um barulho todo em cima disso. Então eu acho assim, vota contra, né? Não é favorável, que vote contra e vê se tem peito para votar contra. E o pessoal de Furnas que vai analisar se realmente ele tem razão ou não. Eu entendo o seguinte, esta é uma oportunidade de se mandar esse projeto de lei e a gente cobrar de Furnas. Aqui não está garantido que está sendo doado as casas, mas é um passo que nós estamos dando e fazendo, cumprindo o nosso papel como vereadores. Agora, ficar pondo dificuldade, na realidade, o que eu entendo é o seguinte, que a gente vê por trás de tudo isso é um movimento político e que torce contra a legalização dessas casas. Eu tenho certeza disso, porque por trás disso existe uma vontade que não seja doado para depois pegar além e ter o que falar do prefeito, dos vereadores. Então essa é a realidade, está contra a doação desses lotes, essas pessoas. Então eu vejo que aqui está aqui, vota contra. Eu vou votar a favor, porque eu entendo que isso aqui vem para beneficiar. Se Furnas quisesse tomar essas casas ou fazer qualquer coisa, elas fariam como foi feito lá no aterro. Eles entraram na justiça. Não precisou ficar criando projetos para enganar ninguém. Eles foram direto na justiça, que eles não precisam disso. Esses projetos aqui, a intenção é boa, a intenção de ajudar as pessoas que residem ali, e eu não vejo... segundo a análise de alguns advogados que nós consultamos, eu não vejo nenhum prejuízo, muito pelo contrário. É um caminho que se achou para se legalizar aquelas casas. Agora, se acha que da forma que está melhor, então que vote contra. Com a palavra o vereador Cílio Junqueira. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadora, as pessoas presentes, as que acompanham pela TV Câmara. Desde o dia que eu li o projeto, a minha preocupação caiu exatamente nesse termo aqui, ó, de cessão de direito de uso e não doação. O líder disse agora que estamos querendo, a oposição quer fazer politicagem em cima desse assunto. Pelo contrário, nós temos bastante responsabilidade e preocupação. Consultei algumas pessoas, isso aqui não dá o direito das pessoas receber as escrituras. Da maneira que está aqui nesse projeto de lei. E isso que tem que ser feito. E o que se fala na rua aí, que o prefeito fala na rua, é que agora ele conseguiu as escrituras para aquelas pessoas que moram lá e merecem a escritura. O que a gente tem de preocupa é da mentira que é passado. Tem que se dizer que está tentando e recebeu a doação de Furnas, por enquanto. Doação de cessão de direito de uso.
É totalmente diferente de doação. A nossa preocupação é essa. Dá uma parte, senhor vereador? Sim. Senhor presidente, senhor vereador, eu estudei detidamente o assunto, passei o final de semana inteiro lendo o Estatuto de Furnas. Furnas, por tratar de uma empresa de capital misto, o presidente, por que foi feito isso? A diretoria de Furnas, pelo artigo 21, inciso 16 e 17, ele pode fazer cessão de uso dos bens deles sem necessidade da Assembleia Geral. Para alienar bens públicos de Furnas, vai lá, está no 29, incisos 1 e 3, e aí ele vai precisar de tudo aquilo que a administração pública tem. Não pode ser a doação pura e simples, porque tem que haver um interesse público e econômico conjugado, de forma que tem que ser através de concorrência pública. Então, isso aí já afasta e subsidia os argumentos que nós temos. Agora, infelizmente, sempre leva pelo lado que nós somos contra, e, na verdade, nós é que temos sido aqui favoráveis a todo o projeto que vem ao encontro da necessidade básica do povo. Agora, aqui a nossa preocupação é só uma: é iludir aquele povo que ali estão, votar um instrumento jurídico aqui, e eles conseguir fazer algum documento com Furnas, com os moradores que lá estão, e mudar o status da posse deles, gente. E aqui, ó, eu vejo que as palavras do líder, e olho no rosto dos companheiros vereadores, e percebo isso, os senhores estão tendo a mesma preocupação que eu tenho. Mas a administração, ao invés de admitir, fala, gente, ó, estamos aí, a gente está criando uma expectativa, a escritura vai vir, talvez um dia venha mesmo, e quem sabe Furnas delibere, faça uma negociação com o município, em royalties ou o que for, porque de graça ela não dará, e aí venha para nós a autorização para receber em doação o patrimônio de Furnas, porque aqui por enquanto é só uso, cessão de uso, e cessão de uso não é transmissível, e se transmitir e algum morador firmar convênio ou contrato com a prefeitura nesse sentido, muda o caráter da posse dele, e isso aí vai facilitar a defesa de Furnas judicialmente. Quem está falando aqui é advogado, é vereador e é advogado, mas infelizmente, embora eu demonstre por inúmeras vezes que tenho razão nos argumentos que aqui tenho, que nunca fiz uma sustentação de uma tese aqui que estivesse equivocada, aí vem a liderança do governo, não, consultamos vários advogados, deve ter consultado mesmo, rábulas empregados da prefeitura, que não tem sequer OAB e que estão lá dentro bajulando o prefeito para poder aplaudir de pé toda a bobagem e estelionato que aplica na cidade. É isso que nós não queremos que aconteça com o povo. Obrigado, vereador. Coloca a emenda em votação. Votação nominal. O primeiro vereador a votar é o vereador Arlindo Ceará. Presidente, vou fazer uma justificação de voto aqui e vou votar a emenda para que amanhã não digam, quando a gente vê o líder, até virou para nós aqui, sinceramente, presidente, tinha que ser, no regimento de ética nosso, tinha que ser, ter um tempo para tratar simplesmente da hipocrisia. Se tivesse, nós íamos ter punido muita gente aqui em plenário. Então, para justificar meu voto, vamos votar favorável à emenda no que está sendo corrigido as 420 casas, tá certo? É uma emenda. Agora, em relação a isso, nós votamos com essa ressalva, de que, e vou colocar carro de som na rua, vou pegar e vou mandar os moradores documentos para não assinarem nenhum documento para a Prefeitura de Caldas Novas com base nessa lei, até que haja uma nova determinação de Furnas se vai doar ou não aquelas casas para o município. Então, com base nisso é que eu vou votar favorável e explicando isso aí. O vereador Cílio Junqueira. Favorável à emenda. Vereador Tony Marcos. A favor. Vereador Gilmar Engenheiro. Queria parabenizar o vereador Arlindo Ceará, favorável. Vereador Otaviano da Cruz. Favorável. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Lima. A aprovação. Vereadora Zélia Maria. Aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Wanderson Nunes. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Emenda ao projeto aprovada por todos os vereadores presentes.
Coloco o projeto 037/2015 em discussão. Em votação. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Se não discutir, não tem discussão, né, presidente? Então, vou discutir com os mesmos fundamentos que ainda fizemos, presidente. Quando a gente lê, e aí a gente está vendo o projeto de lei, do que vai falando esse projeto de lei aqui, ó, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo do município de Caldas Novas autorizado a receber, mediante termo de cessão de direito de uso. Está aqui. Mediante termo de cessão de direito de uso. Aí, eles estão acrescentando aqui, já é o estelionato para fazer politicagem com a lei. E, posteriormente, esse posteriormente depende de um ato de Furnas, então não depende da lei. Depende depois de um ato de Furnas. Em doação, bens imóveis situados no setor Parque das Brisas, bairro do município de Caldas Novas, pertencente à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., conforme a seguinte descrição. Artigo 1º, 421 unidades habitacionais relacionadas no anexo único desta lei, que serão doadas à população residente do local para efeito de regularização fundiária e benefício à população carente do município de Caldas Novas. As doações, aí vem o artigo 2º, que nada tem a ver com a lei. As doações a que se refere o inciso 1 do artigo 1º desta lei serão feitas com assistência da Secretaria Municipal de Habitação. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrário. Ainda, presidente, que fosse doação, Furnas teria que reunir a Assembleia Geral dela, isso poderá, um dia pode acontecer, e aí eu vou fazer aqui, quando eu faço de credibilidade, eu vou dizer uma coisa, nós estamos aqui votando uma lei que recebe em cessão de uso. Se for cessão de uso, e algum morador de Furnas for ludibriado pelo município, e assinar qualquer documento com a prefeitura, eles estarão fatalmente prejudicados em sua posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos, e isso interessa a Furnas. Mudar o status da posse. Doutor Patrick, o senhor é advogado, estou falando besteira? Ou estou falando correto, certo? Nenhum morador poderá assinar nenhum documento com Furnas ou com a prefeitura sobre isso aqui que muda o status da posse dele. Melhor seria estando como eles estão hoje do que em cessão de uso. Cessão de uso não transmite propriedade. Cessão de uso não autoriza o município a fazer doação. E se for para fazer doação, Furnas reunirá a Assembleia Geral dela. Essa Assembleia Geral, de acordo com o artigo 29, o inciso 1, 3 e 5 do seu regimento, só será feita doação se houver interesse público reconhecido e econômico para a empresa, porque o capital é misto. Lá tem uma economia mista entre capital público e capital privado. E eles não têm. Então, a nossa preocupação é com isso aqui, não é com politicagem, não, porque se votar e o povo cair nesse imbróglio, tanto é verdade, que eu estava vendo esses dias o vereador Rodrigo Lima, estava no programa, gente, muito boa tarde, agora o prefeito por telefone vai dar uma excelente notícia para o povo de Caldas Novas. Alô, prefeito, alô, caiu, 3 tentativas, Deus estava operando milagre, não deixando ele mentir lá no programa do Rodrigo. Aí depois de 3 tentativas, ele fala, Rodrigo, uma excelente notícia para Caldas Novas, 15 dias... nós vamos dar escritura para Furnas, 15 dias, vai chegar as escrituras aí, graças a você, aquele tudo de bom, vereador Gilvazinho Engenheiro, homem bom também, foi todo mundo, 15 dias, nossa, e o Rodrigo viu a escritura, ô prefeito, que maravilha, olha, fico feliz que Vossa Excelência traga para nós, notícia muito boa, e o Rodrigo viu aqui que não é, e ele chegou para mim, Arlindo, interessante, fui ler a lei, você tem razão mesmo, o Rodrigo chegou a falar isso para mim. Você tem razão mesmo, não é, rapaz. Eu lá dando notícia como fosse escritura, agora eu estou preocupado. Nós temos que falar para aqueles moradores que não é verdade. E quem vai ter coragem de ir lá? Eu queria que a televisão abrisse espaço para mim falar para o povo que, mais uma vez, esse estelionatário que assumiu a prefeitura de Caldas Novas está mentindo. Ele está fazendo um estelionato eleitoral, não é verdade, ele não está dando escritura para ninguém. Ainda disse mais. Porque o ex-prefeito reuniu lá, reuniu os moradores, disse que ia dar a escritura, não deu, muitos prometeram, não deram, agora eu vou dar. Ele esqueceu que a maioria das casas, quem está lá, foi ele que inclusive incentivou as invasões das casas, porque ele que deu as casas para o povo, muitos que estão lá, foi ele que pegou de Furnas, com a pretexto que era para professores da UEG, para a Universidade Estadual, e ele deu, lá ficou conhecido o ex-vereador Andrei Rocha, ele falava que lá era o residencial Aquários, porque foi dado casa só para peixe.
Quem não precisava, pegou casa de fumo e até negociou e vendeu depois. Então, essa preocupação que nós temos, presidente, é que essa mentira, ela não seja dita, e nós temos a obrigação de sermos honestos com o povo. Nós temos a obrigação, a Câmara tem o dever moral de falar para a população de Furnas, nós não votamos escritura lá não, gente. Não tem doação não. O que tem lá é uma cessão de direito de uso, e cessão de direito de uso é um instituto jurídico diferenciado que não é doação, mas a Prefeitura insiste na mentira. Quem faz politicagem é a Prefeitura, é a administração pública. A que preço? Ao preço daquele povo ali, às vezes, perder suas casas, que já investiram milhares e milhares de reais, muitos compraram, reformaram, muraram, equiparam seus imóveis, e aí vem Furnas com essa coisinha bonitinha. E não adianta falar que Furnas não tem interesse, que tem. Se pegar 420 imóveis a 200 mil reais cada um, Nivaldo, vai dar mais de 8 milhões de reais. Uma empresa de capital misto não vai abrir mão de 8 milhões de reais só porque o prefeito é bonitinho e fala na igreja, sobe lá na sua tribuna e faz discurso bonito, mas de madrugada está despachando nas esquinas, não, senhor. Não vai fazer isso, só vai fazer se houver interesse público envolvido. A gente espera que tenha. Agora, eu vou fazer aqui um desafio. Sou oposição à atual deputada federal Magda Mofato. Sou oposição a ela. E falei isso para o Rodrigo Lima. O que é credibilidade de um político? Político pode ter o defeito que tiver, mas ele tem que ter credibilidade. Se eu ouvir a deputada federal Magda Mofato dizer na televisão dela que ela gasta mais de 30 mil reais por mês para manter no ar sem ter lucro, mas se ela disser que vai dar a escritura dos moradores de Furnas, eu sou capaz de votar uma lei em branco aqui na Câmara Municipal, votarei com todo o agrado, presidente, uma lei em branco. Mas ela não fez isso e não fará, porque ela sabe que até então não tem nada concreto que Furnas dê à escritura do povo. Mas se ela fizer, eu dou aqui meu testemunho público de credibilidade, de gente que tem palavra, não é gente mentirosa e enganadora não. Se ela fizer isso, sou capaz de votar uma lei em branco para poder dizer que Caldas Novas terá a escritura e dou essa voz de credibilidade à deputada federal Magda Mofato, mesmo sendo oposição a ela, mesmo a combatendo politicamente, mas eu tenho que reconhecer que onde ela der a palavra dela, ela tem que dar muita aula para esse menino, esse molequinho lá de Palmelo, que aqui na macumbaria enganou o povo e continua mentindo para esse povo. Fala, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Lima. Senhor presidente da Mais Pares, público presente, eu confesso que fico surpreso em ver tamanha influência do nobre vereador que me antecedeu, de saber até o faturamento da TV que eu trabalho e que eu não sabia. Mas quero dizer para você, nobre vereador, que confio na palavra da deputada federal, da mesma forma que você confia, uma mulher honesta, séria, uma mulher comprometida com a verdade, que cumpre tudo que fala e que me deixa realmente muito feliz de saber que ela tem corrido atrás, que ela tem lutado tanto, que ela tem buscado, junto com o prefeito Evandro Magal, e também com a Câmara de Vereadores, solução para esse problema que atinge mais de 400 famílias. E todos nós sabemos que as pessoas que lá estão aguardam com ansiedade essas escrituras há tanto tempo e há tantos anos. E nós, como parlamentares, temos acompanhado isso desde o início, de perto. Fui ao Rio de Janeiro, fui a Brasília, tivemos encontros com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, e também com Flávio Decati, presidente de Furnas. E, na verdade, hoje nós não estamos tratando aqui de doação de casas para os moradores de Furnas, não. O vereador tem razão. O vereador tem razão quando fala que hoje nós não estamos fazendo aqui permissão de doação das casas de Vila de Furnas. Isso é verdade. Na verdade, hoje nós estamos dando apenas o primeiro passo para que isso possa acontecer no futuro. E aí, o futuro a Deus pertence, e nós também não podemos dizer quando que essas casas serão repassadas para essas famílias que lá estão necessitando dessa documentação. Mas, a título de informação, para quem nos acompanha pela rede mundial de computadores e para quem está aqui assistindo a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Caldas Novas, na cidade de Minasul, várias casas também
passaram pela mesma situação, a prefeitura recebeu a cessão de uso e depois, posteriormente, foi feita a doação para aquelas famílias. E o que a gente quer é que, de fato, isso aconteça em Caldas Novas, que seja legalizado. E o vereador não mentiu quando disse que, por se tratar, né, de uma empresa de economia mista e que, consequentemente, necessita da reunião de um conselho para doar esse terreno para a Prefeitura Municipal. Na verdade, o que nós estamos fazendo é apenas permitindo que a Prefeitura possa receber a doação desta cessão de direito de uso. Depois, posteriormente, Furnas, reunindo o Conselho, fazendo a doação, autorizará, consequentemente, a Prefeitura a enviar um novo projeto para a Câmara Municipal de Caldas Novas, que terá a oportunidade de votar a doação individualizada aos mesmos moldes que nós estamos legalizando o setor Santa Efigênia. Esta é a verdade. Agora, nós também não podemos criticar o prefeito por estar tentando buscar solução para esse problema, da mesma forma que nós, vereadores, queremos que esse problema seja solucionado, que esse problema seja desentravado. Há tantos anos as pessoas compram as casas, mas muitas vezes não podem negociar ou negociam essas casas também sem oferecer uma escritura, um documento que garante a segurança para a transferência imobiliária. De forma que hoje nós estamos, na verdade, autorizando a Prefeitura a receber a cessão de direito de uso daquela área, o que será feito posteriormente pelas centrais elétricas, por Furnas. E a gente fica feliz de contribuir. E queiro eu que nós possamos ainda fazer, dentro do nosso mandato também, a doação individualizada de cada moradia, legalizando a realidade daquele bairro e de tantas famílias que necessitam dessa doação. Meu muito obrigado. Projeto em votação. Primeiro vereador a votar, o vereador Arlindo Ceará. Votando, presidente, nesse instante, a cessão de uso, a autorização para receber a cessão de uso. Em momento nenhum, Furnas está doando para os municípios, que a gente torce que doe. Nós torcemos que doe. E se, digo mais, se fosse eu o prefeito, eu não esperaria a doação. Eu fazia a desapropriação para interesse social e negociaria com Furnas e escrituraria o povo. Então, sou favorável, porque nós queremos que aquele povo tenha escritura. Mas, recomendando, não assinem nenhum documento para a Prefeitura com base nessa lei que está sendo votada aqui hoje, que não é doação, é cessão de uso. Vereador Cílio Junqueira. Favorável. Vereador Tony Marcos. Aprovação. Vereador Geomar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Pela aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Senhor presidente, eu acho que quando o senhor for, antes do meu voto, eu vou falar, quando o senhor for convidar o pessoal para vir para a Câmara, em vez de o senhor pedir para vir para a sessão, o senhor pede para vir para uma sessão de circo, uma coisa assim. Porque às vezes tem vereadores que falam tão mal, fala isso, aquilo outro, o pessoal fica guardando esse tempo todinho para votar a favor. Meu voto é a favor, prefeito. Vereador Saulo Inácio. Favorável. Vereador Geraldo Pimenta. Favorável. Vereador Rodrigo Lima. Pela aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereadora Zélia Maria. Aprovação. Vereador Anderson Nunes. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arlindo Ceará. Só respondendo ao vereador que votou tão bonitinho, falar para ele que talvez a Câmara que ele presidiu tenha sido realmente um circo, já que foi o pior presidência de mesa diretora dos últimos tempos que teve em Caldas Novas. E dizer para ele que o mesmo povo que está assistindo aqui está vendo realmente. Ninguém falou mal de absolutamente nada aqui, é questão técnica, jurídica, mas se a cabeça não dá conta de compreender os argumentos, talvez sirva a carapuça distribuída no plenário. Senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, com a palavra o vereador Edinaldo da Saúde. O que eu estou dizendo, que sempre quando tem algum projeto, o vereador reclama, o projeto é errado, que é caso de polícia, que é isso, que é aquilo outro, e quando chega na hora, vota a favor. E os últimos ex-presidentes que passou aqui na Câmara, os últimos ex,
A maioria deles ficaram inelegível. E eu, presidente, o senhor Arlindo, o senhor vai ver que no ano que vem eu sou candidato. O senhor vai ver, se Deus quiser eu vou ser candidato. O senhor fala tanto dessa Câmara, que essa Câmara é tão ruim, que é a pior da história. A última foi boa. A última Câmara foi a melhor da história, tanto assim que, na verdade, não foi nem um vereador reeleito. Que o senhor estava aqui, era de suplente. O senhor vai tirar 200 votos. 200 votos o senhor vai tirar. Certo, então o senhor foi... Um dia o seu trabalho não consertou nem o ar-condicionado do plenário. O senhor estava aqui... É inadmissível. Volta o microfone para mim. Aí o senhor está mentindo aqui, que tem 4 anos que o senhor foi eleito com... Vai pedir questão de ordem? Estou de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Pimenta. Pedi antecipação, senhor presidente, da sessão de amanhã para fazer as votações na mesma sessão, antecipar a sessão de amanhã e fazermos as votações dos projetos no dia de hoje. Submeto o plenário o pedido do vereador Geraldo Pimenta para que possamos antecipar a sessão extraordinária de amanhã para hoje e fazermos as duas votações. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se põe de pé. Então, atendendo o pedido de questão de ordem do vereador Geraldo Pimenta, temos o vereador Tony Marcos. Não, permaneça como está. Senhor presidente, a questão de ordem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Gilmar Engenheiro. Eu só queria que repetisse aí, todos foram a favor? Todos favoráveis. Porque eu achei que ia ter conta, então, parabéns. Então, não havendo mais matéria... Cadê o... É esse? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura, a emenda supressiva ao projeto de lei número 038/2015. A presente proposição justifica-se a necessidade da correção do erro material redigido no projeto, pois suprimirá do texto escrito na emenda dizeres e doar a área pública. Diante do exposto, apresentamos a emenda para ser discutida e votada em plenário pelos nobres edis. Portanto, entendemos que para a correta aplicação do projeto deverá ser aprovado com a seguinte emenda. Artigo 1º. Na emenda do projeto de lei 032/2015 do Executivo, onde se lê e doar a área pública, tal frase será suprimida, passando a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefício fiscal à empresa Educ, Sistema de Ensino Limitada, Faculdade Educ, e dá outras providências. É isso, essa é a emenda, senhor presidente. Coloca a emenda em discussão. Em votação. Nominal, Balmar? Votação nominal. Primeiro vereador a votar, o vereador Arlindo Ceará. Favorável à emenda, presidente. Vereador Cílio Junqueira. Favorável. Vereador Tony Marcos. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Vereador Marinho da Câmara. Pela aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Vereadora Zélia Maria. Aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Wanderson Nunes. Vereador Marinho Pires. Projeto aprovado, emenda aprovada por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto em primeira discussão. Em votação. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse projeto de lei aqui é um exemplo maciço de uma oposição atuante que incomoda. Incomoda ao ponto de algumas pessoas até se rebaixarem diante da oposição, porque eles reconhecem tão grande o valor da oposição que diminui a própria atuação deles no parlamento. Esse projeto original veio para cá com a doação de 2 ruas, de 3.444 metros quadrados, doando rua para a Faculdade Educ. A Faculdade Educ, que no início aí, foi feita a doação de uns terrenos, quem fez a doação foi Lagoa Quente,
doou para eles, a prefeitura também fez uma doação, e no dia de passar a escritura, o dono da suposta faculdade não tinha dinheiro para pagar o cartório, a escritura. Uai, como é que o homem vai implantar uma faculdade de 8, 10 milhões de reais no município e não tinha dinheiro para pagar a escritura? Aí cancelaram e voltaram agora. A Educ, na verdade, é de um genro do dono do loteamento, que é do Ari Schmidt, uma pessoa séria, um homem trabalhador. Mas a faculdade é do genro dele, que vai instalar no local e que a prefeitura está incentivando. Até aí tudo bem. Só que nós não vimos necessidade da prefeitura doar 2 ruas de 3.144 metros quadrados para uma universidade, quando, na verdade, 2 famílias aqui choraram nesse plenário na mesma semana em que entrou o projeto, porque moram numa casinha há mais de 20 anos, em cima de 150 metros e 250 metros quadrados, e não poderia doar porque é rua. Como é que não pode doar uma rua para um casebre de uma família que lá mora, mas pode doar 2 ruas de 3.000 e tantos metros para uma faculdade? Aí, essa oposição palhaça, essa oposição que usa nariz vermelho, maquiagem, chapelão, essa oposição que faz rir, foi quem pôs a cara à tapa, sem medo de machucar o narizão de palhaço, sem medo de te borrar a maquiagem, ela que fez a tapa. Os do Amém passaria, porque os do Amém acham bom. O prefeito prometeu limpar a barra no tribunal. Ó, eu estou cheio de rolo lá, está enrolado demais, que só o carro consumiu gasolina, que dá para ir 3 vezes a volta ao mundo, então você tem que resolver no tribunal. E aí, esses que são dessa forma, Amém, tudo bem, mas é a oposição que coloca a cara a tapa, com nariz de palhaço, ou com máscara, ou com maquiagem, ela coloca e está aqui. O projeto hoje está sendo votado sem as 2 ruas e o patrimônio do povo foi preservado. Se a oposição não tivesse coragem de enfrentar os desafios que aqui enfrenta, e aí é mérito para o Círio Junqueira, para o vereador Tony Marcos, é mérito para o Marcos Primo, é mérito para o Arlindo Ceará, que tem coragem de enfrentar todos os desafios em nome de quê? O que eu ganho com isso? Eu ganho é que a coletividade sabe que mais uma rua dela não foi subtraída, como muitas outras foram em Caldas Novas, para poderosos dessa cidade. Aqui hoje o projeto é voltado à isenção fiscal, isenção, por 20 anos, de lotes do ISSQN, de todos os tributos do município, a prefeitura está fazendo, mas como nós conseguimos o principal, que é não permitir a doação de ruas, nós temos que, pelo menos, dar um crédito e torcer para que essa faculdade ela seja instalada no município. Que a Educ, que é do genro do dono do loteamento, não chega aqui apenas com a promessa de instalar para vender os loteamentos, ajudar a valorizar o loteamento lá e vender os lotes, não. Que ela não seja igual à universidade do setor universitário, que foi só para vender o loteamento, e tantas outras. Nós queremos que aqui venha mesmo mais uma faculdade que ofereça cursos de qualidade para a população, mas que, sobretudo, também ela permita democratizar o ensino superior e que, se vier a medicina tão sonhada, que essa medicina não seja apenas para a elite, seja para o filho do trabalhador, da dona de casa, do homem que sofre. Então, esse mérito nós temos que ter, sim. É ver um projeto desse vir para discussão, nós irmos no Ministério Público, está aqui o documento do Ministério Público, usarmos a tribuna, irmos para as redes sociais e ver que realmente os palhaços devolvem alegria para o circo. E essa alegria que esses palhaços devolvem é de não ver o povo chorando e padecendo porque o patrimônio público está indo embora. Porque os palhaços que não fazem rir, eles fazem chorar. Os palhaços que não fazem rir são os que dizem amém, e são esses que dizem amém que permite o povo sofrer na fila da regulação, não ter asfalto, não ter água, não ter nenhuma estrutura. Então eu quero ser o palhaço que faz sorrir, que não faz o povo chorar. E esse palhaço que, graças a Deus, salvou 2 ruas de Caldas Novas de ser doada, uma vergonha, doação de área pública, quebrando o município de Caldas Novas, já que as áreas todas foram embora. E se isso for ser palhaço, presidente, se isso aqui for um circo, eu estou muito bem nesse picadeiro. Visto a máscara, coloco o nariz vermelho, ando de cabeça erguida.
mas vão saber que há um palhaço que ri e não um palhaço que chora. Um palhaço que enfrenta e não um palhaço que baixa a cabeça e diz amém. Um palhaço que defende o povo e não aqueles que metem a faca nas costas do povo, que enquanto o povo sofre na fila da regulação, eles estão furando fila, levando os exames nas cozinhas dos outros às custas de corrupção, de enganação, enquanto o povo está padecendo no Serviço Público de Saúde de Caldas Novas. Isso sim é palhaçada, isso é atuar no circo. Mas aqui não reputa um circo, reputa um parlamento sério, uma casa séria, uma casa legislativa que defende o povo. E aqueles que não defendem o povo, com certeza vão dançar nas urnas, porque o povo não quer votar em palhaço. Vereadora Votel, vereador Arlindo Ceará. Favorável à faculdade, comemorando porque evitamos que 2 ruas fossem doadas vergonhosamente nesse município. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Tony Marcos. Pela aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Pela aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Pela aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Pela aprovação. Vereadora Zélia Maria. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Cláudio Costa. Aprovação, senhor presidente. Vereador Anderson Nunes. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria, declaro encerrada essa presente sessão. Convido todos os vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá daqui a 5 minutos.